Alô, comunidade, muito boa tarde para todas e todos que acompanham o ICL Urgente e também para quem assiste mais tarde, durante a noite, até no dia seguinte, esse resumo a quente das notícias mais importantes do Brasil, dia 29 de setembro de 2025. A gente começa mais uma semana com as principais notícias do Brasil e do mundo. Laura Couto está com a gente mais uma vez. Laura, eu me ausentei durante uns dias. Olha, meu histórico de atleta não ajudou muito a enfrentar a gripe, que não foi gripezinha, viu? Foi uma influenza brava. Pois é, Rodrigo. Boa tarde para você. Muito bom ter você de volta aqui no ICL Urgente. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João em Quixadá e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, Laura. Agradecendo também ao Fábio Panunzio e à Gabi, que tem histórico de atleta, os dois, e seguraram muito bem aqui as transmissões durante esses dias. Boa tarde para todos e todas. Boa tarde para você que mora nesse país em que o governador bolsonarista de São Paulo segue num teatro de idas e vindas, ainda na expectativa de ser o escolhido da extrema-direita. Tarcísio de Freitas, né, passou uns dias aí dizendo, não, desisti de ser candidato a presidente. Só que não, né? Hoje mesmo já foi lá se ajoelhar, beijar a mão do chefe da quadrilha, Jair Bolsonaro. Tarcísio de Freitas almoçou hoje na prisão domiciliar de Jair, em Brasília. Daqui a pouco vamos trazer mais informações sobre isso. O governador extremista que fingia que era moderado, agora não finge mais, não sabe se é candidato, se não é, está todo enrolado. Vamos falar desse rolo na extrema-direita e de muito mais aqui ao vivo no ICL Urgente. Eduardo Bolsonaro começa mais uma semana sofrendo novo revés. Dessa vez, o deputado que se mandou para os Estados Unidos para tramar contra o Brasil recebeu a triste notícia de que o ministro Alexandre de Moraes decidiu dar seguimento ao processo criminal contra ele, mesmo sem ter conseguido citá-lo pelas maneiras convencionais até agora. Você sabe, né? Quando uma pessoa é denunciada, a justiça manda um oficial de justiça, olha, se defenda, está aqui. Só que a justiça não consegue citar o Dudu Bolsonaro, ele fica escondido nos Estados Unidos, né? Então, o que aconteceu? Eduardo e Paulo Figueiredo, que é o papagaio de pirata do Eduardo Bolsonaro, foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República no dia 22 de setembro, acusados pelo crime de coação, tentar intimidar a justiça brasileira. Os dois são investigados por articular junto ao governo dos Estados Unidos com o objetivo de intervir no processo judicial contra Jair Bolsonaro. Mas não adiantou nada fugir para os Estados Unidos. Agora serão intimados por outras vias. Traga as informações, por favor, Laura Couto. Rodrigo, no caso do Eduardo Bolsonaro, a notificação vai ser feita via edital. Já no caso do outro denunciado, o blogueiro Paulo Figueiredo, essa notificação vai ser feita via cooperação internacional por carta rogatória. O ministro Alexandre de Moraes também determinou que as acusações contra os dois sejam analisadas separadamente, para garantir que a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro seja analisada antes pelo Supremo. E na decisão, o Moraes afirmou que o Eduardo se mantém no exterior para reiterar a prática criminosa e evitar a responsabilização. Ele disse o seguinte, abre aspas, não resta dúvidas de que o denunciado, mesmo mantendo seu domicílio em território nacional, está criando dificuldades para ser notificado. O Eduardo Bolsonaro vai ter 15 dias para apresentar a defesa a partir da publicação do edital, Rodrigo. É isso, então vai ser por edital Alexandre de Moraes no cangote de Eduardo Bolsonaro e aparentemente está com mais pressa, né, em relação ao Eduardo Bolsonaro, que é o personagem principal. Então está separando aí as citações do Eduardo e do Paulo Figueiredo. Bom, enquanto isso, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados trabalha no sentido oposto ao STF. Vamos explicar isso aqui, é um rolo, hein? Olha só. Lideranças partidárias da direita apontam que a Casa está caminhando para suspender e não cassar o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. São dois os motivos apontados, estão aqui nesta manchete da CNN. Câmara caminha para suspender e não cassar Eduardo Bolsonaro. São dois motivos. Primeiro, um sentimento de que eles não querem ceder à vontade do Palácio do Planalto e do STF de que o mandato seja prontamente cassado. E o segundo e mais importante nessa estratégia nova aqui da direita na Câmara, você suspendendo o mandato,
acaba sendo uma punição com impacto positivo para o Eduardo Bolsonaro. Como? Vamos entender. Quando você suspende, as faltas do deputado não são computadas. Se ele tem um mandato suspenso, as faltas deixam de existir porque ele está com o mandato oficialmente suspenso. Com isso, na conta final de 2025, pode ajudar o Eduardo Bolsonaro a não atingir aquele número de faltas para haver a cassação definitiva do mandato. Olha a malandragem. Suspender para não contar as faltas, para que ele não seja cassado por faltas, que daí seria obrigatório cassar o mandato. Vale lembrar que o relator que pode pedir a suspensão é o deputado delegado Marcelo Freitas, do União Brasil de Minas Gerais, amigo de Eduardo Bolsonaro. A previsão nos bastidores é que ele aplique uma suspensão de 2 a 3 meses. Encaixaria perfeitamente. 2 a 3 meses. É o final de 2025. Você suspende e aí deixa de contar as faltas para tentar ainda salvar o pescoço de Eduardo Bolsonaro e provavelmente permitir que ele ainda seja candidato a presidente, que ele está dizendo que vai ser contra tudo e contra todos, inclusive contra alguma candidatura de direita que surja por aí. Vamos continuar acompanhando. Pessoal, notícia de agora. Está acontecendo nesse momento a cerimônia de posse de Edson Fachin como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós temos imagens ao vivo do plenário do Supremo Tribunal Federal. Nesse momento fala o ministro Fachin, né? Ali ao lado dele também Carmen Lúcia, todos os outros ministros. Houve a transmissão, né? Fachin substitui a transmissão de cargo. Fachin substitui Luiz Roberto Barroso e vai ocupar esta cadeira de presidente pelos próximos 2 anos. O vice do Fachin será o Alexandre de Moraes, que sucederá Fachin em 2027. Então, se o bolsonarismo achava que teria vida mole, não vai ter. É Fachin 2 anos, depois vem o Xandão na presidência do STF. Fachin tem 67 anos de idade, está aí o plenário lotado de autoridades, família, etc. Fachin tem 67 anos de idade, foi indicado por Dilma Rousseff em 2015. Ele entrou no lugar de Joaquim Barbosa. O novo presidente do Supremo dispensou a tradicional festa de posse, que normalmente é bancada por associações de magistrados e oferecida aos ministros que chegam ao STF. Foram convidados para a posse o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, os presidentes da Câmara, dos deputados Hugo Mota, do Senado, Davi Alcolumbre, além de outras autoridades. Olha o Barroso ali, a imagem piscou agora, o Barroso, que é o atual presidente, e a Carmen Lúcia parece que está fazendo aí as honras nesse momento em que Fachin toma posse. Rapidinho, né? Fachin tem dito que pretende imprimir um estilo um pouco mais discreto para o Supremo, menos entrevistas, mais falas nos autos, retirar um pouco o Supremo do protagonismo político, já que ele cumpriu e se desgastou um pouco por isso, mas também exerceu, né, o poder e garantiu a democracia, mas Fachin quer que o Supremo adote uma postura mais tradicional, né, do judiciário menos ativo e mais discreto, e a figura dele ajuda muito isso. Vamos ver se é o que vai acontecer ao longo dos próximos 2 anos. Pessoal, vamos para outra notícia. Eu abri falando disso hoje aqui no nosso programa, isso é urgente. Hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu a visita ilustre do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ilustre dentro da turma deles, né? Foi o primeiro encontro entre os dois desde que Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão no processo da trama golpista. O senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente, também participou do encontro que ocorreu durante um almoço na casa da família, que é a prisão domiciliar. Que tipo de prisão é essa com almocinho de governador? Olha aí, ó, a fotografia. Temos aí a imagem na tela para você que está nos acompanhando só pelo áudio. Aí na tela, Jair Bolsonaro sorridente recebendo Tarcísio e ao lado Flávio Bolsonaro. Laura Couto conta mais para a gente sobre esse encontro de agora a pouquinho em Brasília. Laura. Rodrigo, oficialmente o motivo da visita seria para prestar solidariedade a Jair Bolsonaro, mas nos bastidores o Tarcísio afirmou que iria discutir com Bolsonaro as eleições de 2026 e a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Esse projeto está travado no Congresso Nacional com insistência do núcleo duro bolsonarista que não quer negociar a redução da pena. Também estava nos planos do Tarcísio o tema do Senado Paulista em 2026. De acordo com interlocutores, o governador de São Paulo sinalizou que pretende trabalhar pela candidatura de Guilherme Derrite, que
que é o atual secretário de Segurança Pública de São Paulo, para uma das 2 vagas em disputa no ano que vem. A segunda vaga deve caber ao Partido Liberal, mas ainda depende da escolha do Bolsonaro, Rodrigo. Laura, a segunda vaga seria do Eduardo Bolsonaro, né, senador por São Paulo. Mas como ele está lá nos Estados Unidos e está priorizando, se puder ser candidato a alguma coisa, a presidência. Então o Tarcísio foi a Brasília para tratar das candidaturas ao Senado, mas principalmente para sentir a temperatura junto ao Jair, né? E saber, ainda tenho chance? Sigo dizendo que não sou candidato, porque o Tarcísio adotou uma tática, na política o pessoal usa essa expressão, submergir. Ele afundou assim para sair um pouco das manchetes, que estava pegando mal demais. Ele só cuidando de anistia de Bolsonaro e aqui em São Paulo, né, gente se matando, o delegado assassinado, PCC avançando e o Tarcísio deixando São Paulo ao Deus dará. Então ele deu uma, né, submergida, mas não está fora do jogo não. E foi hoje a Brasília também para testar se ainda tem chance junto ao Jair. Dizem que junto ao Jair ele tem, mas que o Eduardo não aceita e será candidato de toda forma, inclusive contra o Tarcísio. É o que a gente tem até agora no cenário político da extrema-direita. Aliás, o rolo na extrema-direita, essas disputas, envolve também as mulheres. Olha só a notícia de hoje. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro processou a ex-deputada federal Joyce Hasselmann por difamação. Está aqui na manchete e na tela. Michele processa Joyce por tê-la chamado de farsa e amante. A esposa de Jair acionou a justiça após essas palavras não tão amigáveis de Joyce durante uma entrevista, uma conversa num podcast. Vamos conferir o trecho do que disse a ex-bolsonarista arrependida Joyce Hasselmann, abre aspas. Vamos lá, frase de Joyce Hasselmann. Michele é um horror, é de baixíssimo nível. Vem de uma família de baixíssimo nível, com a mãe processada, a avó presa por tráfico, tios presos. Ela mesma teve um caso com o Jair Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro era casado com outra. Então, ela era amante do Bolsonaro. A crentinha era amante do Bolsonaro. Vocês sentiram o veneno aí da Joyce, né? Bom, é o estilo dela. Crentinha, né? A crente. Então ela está dizendo, ela se faz de evangélica, de crente, mas teria tido um caso com o Bolsonaro enquanto ele estava casado com a companheira anterior dele, né? Do outro lado, a Joyce respondeu, opa, houve uma queda aqui, não sei se deu para ouvir, uma pequena queda aqui no nosso estúdio de equipamento, mas está tudo bem. Bom, do outro lado, a Joyce Hasselmann respondeu numa nota enviada ao site Poder 360, ela disse que o choro é livre, mas o passado é imutável. Está reafirmando as informações, processada e tudo, né? Joyce também afirmou que a justiça vai fazer o seu papel. Olha só, né? Ela pode até tentar levar para os autos provas, supostamente, do que ela disse. Aí a coisa vai ficar feia, ainda mais no ninho da extrema-direita. Vamos falar da atual primeira-dama que não está envolvida com esse tipo de baixaria. O presidente Lula está fazendo até graça sobre o possível encontro com Donald Trump. Vocês acompanharam semana passada, o Trump disse que gostaria de se encontrar pessoalmente com o Lula. Em tom de ironia, o presidente brasileiro afirmou que pretende levar a Janja, a primeira-dama, quando for conversar com o líder norte-americano. Vamos conferir esse momento aqui, vamos lá. Eu brinco muito com a Janjinha, dizendo para ela que a Unesco já me deu uns 10 prêmios para ela de presente, a mulher mais bem casada do planeta Terra. Então, e quando eu for conversar com o Trump, eu vou levar ela. Eu quero que ele veja. E a gente assim, eu não, vai você. Você que arrumou essa confusão de se encontrar com o Trump, vai você, ô Lula, não me põe nessa fria, não. Foi mais ou menos isso que respondeu a Janja ali, tudo em tom de brincadeira. Mas afinal, Laura, vai rolar essa reunião, Laura, do Lula com o Trump?
Tudo está muito em aberto, Rodrigo. Não tem detalhes sobre a data e muito menos sobre o formato da conversa, se vai ser presencial, online ou por ligação telefônica. O encontro está sendo planejado por baixo dos panos pelas equipes diplomáticas, justamente para despistar os traidores da pátria, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, de tentarem barrar o encontro. Mas o que dá para comentar agora é que a ideia de uma reunião em Washington é perigosa. Como a gente já viu, o Zelensky da Ucrânia e o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, o Trump tem um histórico de transformar as visitas na Casa Branca em uma verdadeira arapuca, né, Rodrigo? Humilhando os líderes estrangeiros na frente das câmeras. E a expectativa é de que com Lula isso não seja diferente, né? A diplomacia brasileira sabe disso. Inclusive, Laura, existe um estudo, uma possibilidade de que o Lula aproveite viagens para a Ásia, que ainda devem acontecer esse ano, né? Cúpulas com vários chefes de Estado, o Lula deve ir e talvez o Trump também, e eles poderiam se encontrar em terreno neutro, talvez na Coreia, enfim, encontros previstos ainda para o final de 2025 seria mais seguro, vamos dizer assim, para evitar essas cafagestagens que o Trump costuma armar dentro da Casa Branca. É o estilo dele, né? Bom, o tarifaço de Trump não descansa, hein? Dessa vez ele anunciou mais. O alvo são filmes estrangeiros. O presidente dos Estados Unidos anunciou que vai tarifar em 100% todo e qualquer filme que for feito fora dos Estados Unidos. Ele anunciou isso na sua conta na rede social. Está aqui a frase do Trump sobre essa reserva de mercado na base de tarifa para os filmes, como se o cinema dos Estados Unidos precisasse disso. Nós é que precisaríamos de política desse tipo aqui no Brasil, porque 80%, 90% dos cinemas estão dominados e os streamings também, por filmes que vêm dos Estados Unidos, né? A França tem um controle maior, a Índia, o Brasil tem pouco controle disso. Mas está aqui, ó, diz o Trump, nossa indústria cinematográfica foi roubada por outros países como se fosse tirar doce de criança. Está viajando na maionese, está fazendo discurso para tentar agradar o público interno. Isso aqui não é verdade. É o contrário, eles invadem o mundo inteiro com a produção cinematográfica de boa qualidade, muitas vezes. Outras de qualidade duvidosa. Portanto, para resolver esse problema antigo e interminável, vou impor uma tarifa de 100% sobre todo e qualquer filme produzido fora dos Estados Unidos. A hora que ele faz isso, ele deixa em aberto que o mundo inteiro possa fazer isso contra os filmes também dos Estados Unidos. O Brasil deveria adotar uma política um pouquinho mais firme para garantir mercado para o bom cinema, para a boa produção do audiovisual brasileiro. Bom, mas o produto que está sofrendo mais com o tarifaço agora nos últimos dias, surgiu essa novidade, olha, é a cachaça brasileira, hein? É manchete aí, olha. Os Estados Unidos são o terceiro maior importador da bebida brasileira do mundo. A tarifa de 50% contra o Brasil faz com que a aguardente brasileira esteja sumindo do mercado norte-americano. Os produtores aqui, brasileiros, estão relatando paralisação nas vendas, cancelamento de pedidos e interrupção nas negociações com os Estados Unidos. É um mercado importante, várias cidades no interior do Brasil vivem da produção de cachaça e de exportação daquela cachaça premium, né, que faz muito sucesso para os drinks, inclusive para caipirinha e outros drinks feitos fora do Brasil. Então, é um setor que sofre com o tarifaço de Donald Trump. Mas não é só de tarifas que vive o presidente dos Estados Unidos. Olha só essa, hein? De agora a pouquinho. Trump se reuniu agora há pouco na Casa Branca com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Trump anunciou neste encontro uma proposta de cessar fogo na faixa de Gaza. Quantas vezes eles já falaram disso, hein? Você acredita? Vamos aguardar. Mas a Laura tem explicações sobre esse plano divulgado hoje. Laura. Rodrigo, essa nova proposta dos Estados Unidos prevê a criação de um novo órgão internacional presidido por ninguém mais, ninguém menos do que ele mesmo, o próprio Trump, que vai receber o nome de Conselho da Paz. Um pouco irônico, né, Rodrigo? Mas esse plano tem o objetivo de tornar a Gaza uma zona livre de grupos armados, prometendo anistia aos integrantes do Hamas que entregarem as armas. Assim, o território vai passar por uma reconstrução com o apoio de um comitê palestino, especialistas internacionais e países árabes vizinhos que vão ficar responsáveis pela segurança local e pelo treinamento da futura polícia palestina. Mas, para dar o primeiro passo do acordo, Trump pede a libertação de todos os reféns israelenses e, em contrapartida, Israel libertaria mais de 1.900 prisioneiros palestinos, incluindo os 250 que receberam penas de prisão perpétua. E na coletiva, o Netanyahu apoiou o plano do Trump para acabar com a guerra em Gaza, Rodrigo. Laura, é uma estratégia de marketing. Vamos lembrar que semana passada, 150 países na ONU aprovaram a criação do Estado palestino.
o Netanyahu ficou falando sozinho, foi vaiado, a Palestina tem apoio do mundo, tem uma flotilha chegando próximo de Gaza para levar apoio, então os Estados Unidos, com muito poder militar, e Israel, com muito poder militar, estão isolados politicamente. E ao apresentar esta proposta, tentam ganhar tempo e virar a pauta. Isso aí é para enganar, não vai andar, isso é inadmissível. Tem que se falar de um Estado palestino e não de conselho gerido por um criminoso de guerra e com o apoio de um criminoso de guerra, que é o Netanyahu, chefe de um Estado bandoleiro e fora da lei, que é o Estado de Israel. É isso. Bom, em Minas Gerais, falando em extrema-direita, em Minas Gerais, a extrema-direita sangra. O governo Romeu Zema está desabando após episódios de corrupção revelados pela Polícia Federal. Olha só, e tem aí personagens de várias linhas nesse escândalo, mas atinge no coração o governo do Zema e esse outro personagem aqui, ó, o Nicolas, além de respingar, ou poder respingar também em personagens mais do centro que tem até relação com o governo Lula. O caso gira em torno da Operação Rejeito, que deflagrou investigações contra fraudes em projetos de mineração. O resumo da história: organizações criminosas obtinham autorização para minerar em lugares proibidos através de propina e influência política. Explica melhor para a gente, Laura. Rodrigo, a extrema-direita incorruptível de Minas Gerais está se queimando. Isso porque o governador Romeu Zema demorou mais de 24 horas para se manifestar sobre essas fraudes e agora pode ter que enfrentar uma CPI na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E, em paralelo, a deputada federal Duda Salabert tenta acionar uma comissão parlamentar de inquérito em Brasília que poderia ampliar as investigações sobre órgãos federais como a Agência Nacional de Mineração. E isso pode respingar em outros personagens à direita. Entre os presos pela operação, tem pessoas ligadas ao Jair Bolsonaro, ao Nicolas Ferreira, ao Rodrigo Pacheco e ao Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia do Lula, Rodrigo. Então vamos aguardar. Me lembra um pouco o caso da CPI do INSS, que respingou para todo lado, né? Tem investigação para todos os gostos, pega todo mundo, pega gente de várias linhas. E aqui também, né? Mas pega principalmente o Zema. E esse discurso de que nós somos os puros do Nicolas e tal, tem gente muito próxima ao Nicolas aqui nesse escândalo e tem pedido de CPI para rolar na Câmara Federal, conduzida pela Duda Salabert. Vamos ver se isso avança. Pessoal, uma notícia da maior gravidade. No fim de semana eu estava ainda me recuperando aqui fisicamente da gripe fortíssima que eu peguei e acompanhei bastante essa história. Foi confirmada hoje a terceira morte suspeita por consumo de bebidas alcoólicas batizadas com metanol. Isso aconteceu na Grande São Paulo. As 3 vítimas são homens, a identidade deles não foi divulgada por enquanto. 2 mortes aconteceram na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e uma na capital São Paulo. Todas ao longo do mês de setembro. Ainda há 10 casos sob investigação com suspeita de intoxicação por consumo de bebida contaminada. E na capital, um caso gravíssimo e chocante. Uma mulher ficou cega, está internada na UTI desde o último dia 20 de setembro, também por causa do consumo de bebida misturada com metanol. Explica os detalhes, Laura. Rodrigo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública apontou que os casos são considerados fora do padrão por curto período de tempo e também por desviar dos casos até hoje notificados por intoxicação do metanol. Para quem não sabe, o metanol é uma substância química altamente tóxica e de difícil identificação. O produto é um tipo de álcool simples, incolor, com um cheiro parecido ao da bebida alcoólica comum. E o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo diz que está fiscalizando os estabelecimentos de comércio que vendem bebidas alcoólicas, Rodrigo. É algo para a gente ficar de olho. O crime organizado se espalhou para muitas áreas em São Paulo e nesse governo curtíssimo do Tarcísio está sendo uma tragédia na área da segurança pública. Ele prometeu não dou moleza para bandido, colocou o Derrite como secretário de segurança, que tem orgulho de dizer que policial bom é policial que mata. E aí a polícia não trabalha com inteligência para combater fraude de combustível, para combater PCC, para combater fraude com bebida alcoólica, com metanol. O Tarcísio fica fazendo discurso de extrema-direita, fica tentando arrumar anistia para Jair Bolsonaro e não cuida da segurança em São Paulo. E agora as pessoas saem para tomar uma caipirinha e essa moça ficou cega, ficou sem visão por causa do metanol misturado na caipirinha.
é algo para ser investigado. Eu acho que o governo federal tinha que intervir mais fortemente em São Paulo. São Paulo está ao Deus dará hoje mesmo. O Tarcísio, a prioridade dele é se reunir com o chefe da quadrilha. O que você espera disso? De um estado que tem o governador reunido com o chefe da quadrilha em Brasília. Falando em quadrilheiros, vamos voltar a eles. O ministro Alexandre de Moraes deu uma moleza aqui, hein? Autorizou, mas isso aí é o que a lei prevê nesse caso. Autorizou que o ex-deputado Daniel Silveira passe para o regime aberto. Ele terá restrições ainda, como o uso de tornozeleira e proibição de redes sociais, né? Então ele sai do regime fechado, vai para o aberto. Vamos lembrar quem é o Daniel Silveira. Ele foi condenado em abril de 22 a 8 anos e 9 meses de prisão no regime fechado. Foi condenado ao pagamento de 35 dias de multa no valor de 5 salários mínimos por crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Ele ficou famoso por várias ações. Aqui a gente está vendo uma delas. Quebrando a placa da Marielle Franco. Achava engraçado, né? Era no auge do bolsonarismo, os fortões metidos a valentões, ameaçando o Brasil, querendo impor um regime fascista no Brasil. Agora está ali choramingando e vai conseguir um regime aberto. A Laura tem mais detalhes também sobre esta informação de hoje. Rodrigo, Daniel Silveira foi condenado por publicar vídeos nas redes sociais com xingamentos, ameaças e acusações contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Na gravação, ele fez uso de palavrões contra os magistrados e acusou alguns de receberem dinheiro por decisões. O ex-deputado foi preso em flagrante por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Agora, ele cumpriu 4 anos, 1 mês e 26 dias de prisão em regime fechado, o que representa mais de 25% da pena. Por isso, de acordo com Moraes, estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão ao regime aberto. Mas o deputado ainda tem 5 anos e 9 meses para cumprir incondicional, Rodrigo. É isso, Laura. Eu citei o episódio da placa, não foi o único, né? E você citou outros aí, as ameaças. Ele acabou sendo condenado por essas ameaças que ele fez. Antes das ameaças, ele quebrou a placa, tá aqui, ó, né? No auge, em que não se sabia ainda quem tinha matado a Marielle, ele estava orgulhoso de rasgar pela segunda vez a memória, o nome da Marielle Franco, né? Ele se envolveu nesse episódio lamentável, terrível, né? Mostra quem ele é. Ele também entrou sem avisar no tradicional Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, para uma vistoria, eles chamavam assim, uma cruzada pela educação, alegando que denunciaria materiais com conotação esquerdista em ambiente escolar. O caso aconteceu em 2019. Então esse é o personagem que foi preso e que agora tem essa chance aí, né? Que a lei traz essa chance, né? E eles não dizem bandido bom é bandido morto, tem que apodrecer na cadeia. Se valesse para eles, o Daniel Silveira tinha que estar apodrecendo na cadeia e não se beneficiando do que é justo, progressão. Quem sabe ele pensou um pouquinho durante esses anos e vai rever a forma de atuação dele. Hoje foi deflagrada no Rio de Janeiro uma operação conjunta das polícias civil e militar para conter o avanço territorial do CV, Comando Vermelho. Até a última atualização, 17 pessoas tinham sido presas. A força-tarefa saiu para cumprir 12 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão nas comunidades Gardenia Azul e Cidade de Deus. Ao todo, 22 pessoas, nós temos as imagens aí da polícia chegando para cumprir esses mandados, me parece que é aí, Cidade de Deus, me parece. 22 pessoas foram denunciadas pelo GAECO pelo crime de associação com o tráfico. Houve troca de tiros intensas entre o BOP e os traficantes. Não há registro de vítimas e feridos. Até agora, a operação que acontece nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Laura Couto, obrigado mais uma vez pela parceria. Começamos mais uma semana aqui com tudo no ICL Urgente. Obrigada, Rodrigo. Bom ter você de volta de novo. Valeu, brigadão. Pessoal, um aviso aqui. No mundo instável que a gente vive, né, e você sabe pelo noticiário, é importante você conhecer bem como é que funciona o sistema financeiro. Na aula aberta, a gente teve uma aula aberta de educação financeira ontem, está aqui na tela, né? O Guia da Liberdade Financeira. O Eduardo Moreira compartilhou estratégias para você realizar o sonho dessa liberdade financeira. Foi uma aula aberta do Investidor Mestre, plataforma aqui do ICL, criada pelo Edu, que já mudou a vida de mais de 70 mil pessoas. Se você não conseguiu fazer esta aula, a boa notícia é que o replay está liberado. Então, tem a chance de conseguir acessar o replay. Como? Você digita, está aí na tela, iclurgente.com.br, iclurgente.com.br, faz essa aula e no final você ainda descobre condições exclusivas para fazer parte do Investidor Mestre. Qual que é a ideia? Essa aula é uma espécie de uma aula convite para você entender que tipo de informação que o Eduardo ensina no Investidor Mestre. Então, você faz esta aula,
que está liberada, e daí no final você escolhe, eu quero fazer o curso completo. Aí você se inscreve no curso. Como é que você faz isso? iclurgente.com.br e aí você acessa o replay liberado aqui no ICL. Valeu, gente. Está vindo aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sato da nossa equipe. Daqui a pouco eu estou por lá. Obrigado. Tem algumas aulas que acabam virando referência, viram marcos em determinado assunto. E a gente deu uma aula que as pessoas classificaram como um divisor de águas nesse assunto, educação financeira. Um passo a passo, simples e prático, que mostrou para todo mundo o que fazer para caminhar para esse equilíbrio da vida financeira. As pessoas ficaram encantadas e muita gente pediu para poder assistir de novo, para fazer anotações e para poder convidar outras pessoas para assistir também. Se você não assistiu essa aula ou quer assistir de novo, uma notícia maravilhosa. A gente liberou o replay, mas liberou por pouquíssimo tempo. Então, antes de sair do ar, clique no link aqui e assista essa aula. Uma aula que vai transformar a sua caminhada financeira de uma maneira muito simples e prática. E no final da aula, todos os presentes que a gente preparou para quem assistir vão estar lá. Para você também que vai assistir o replay, tá bom? Corre lá, antes que saia do ar. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. Muita gente acompanhando esse julgamento que é histórico. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.